A história dos trens começa muito antes do século XIX. Seus primeiros antecessores surgiram na antiguidade, quando civilizações como assírios e persas já utilizavam vagões simples, puxados por homens ou animais. Durante séculos, esse sistema permaneceu limitado, até que uma invenção mudaria definitivamente o curso da história. Em 1698, na Inglaterra, foi desenvolvido um dos primeiros motores a vapor. Ainda rudimentar, essa tecnologia precisaria evoluir por décadas até se tornar capaz de mover veículos pesados. Foi somente em 1804, também no Reino Unido, que a primeira locomotiva a vapor ferroviária foi construída. Naquele ano, a máquina realizou sua primeira viagem puxando vagões carregados de ferro e passageiros, inaugurando uma nova era no transporte mundial. As estradas de ferro se expandiram rapidamente pela Inglaterra, pela Europa e pelos Estados Unidos, tornando-se fundamentais para a industrialização, a urbanização e a integração de territórios. Esse mesmo movimento de progresso atravessou oceanos e chegou ao Brasil. No interior de São Paulo, os trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro alcançaram Sertãozinho em 1899, e foi construída como parte de um ramal da Companhia Mogiana, que partia de Ribeirão Preto e seguia até Sertãozinho. Alguns anos depois, em 1906, esse ramal foi estendido até a Fazenda Vassoural, onde funcionava o engenho central. A principal finalidade da estação era atender ao escoamento do café produzido na região. A chegada da ferrovia a Sertãozinho foi resultado da atuação do coronel Aprígio Relo de Paula Araújo, que, conforme contrato com a Mogiana, garantiu que a linha passasse pela cidade até alcançar o Vassoural. Para viabilizar a obra, Aprígio de Araújo, como era conhecido, doou o terreno onde hoje se encontra a antiga estação ferroviária. Um ano depois, em 1907, nascia Elmo Pedro Favaretto. Foi vereador e prefeito de Sertãozinho, e após 70 anos do seu nascimento, o senhor Elmo Favaretto recebeu a justa homenagem. A antiga praça da estação recebe seu nome. Assim como no mundo, em Sertãozinho o trem não foi apenas um meio de transporte. Ele organizou o tempo, levou riquezas, trouxe pessoas e moldou o crescimento da cidade. A estação tornou-se símbolo de desenvolvimento, trabalho e memória. E assim, outros filhos e moradores ilustres fazem parte da história da estação ao museu, como por exemplo a família Baptista de Oliveira. Eu sou Zé Luiz de Oliveira, estamos aqui na Praça da Estação, em frente à estação, né? Eu nasci aqui há 70 anos atrás, aqui na rua que hoje é Crescêncio Carolo Balbo, e estou aqui até hoje. Agora, o porquê, né, disso tudo, né? Essa estação foi construída no finalzinho do século passado, 1889, mais ou menos, né? E quando foram construir essa estação, eles foram no sul de Minas buscar escravos que tinham sido libertos pela Lei Áurea, né? Para virem trabalhar na construção. E assim o meu bisavô, Serafim Baptista de Oliveira, chegou aqui com o irmão dele, mais duas irmãs. Então ele veio, ele nasceu em 1850, ele tinha sido liberto pela Lei Áurea em 1888 e ele veio. E chegando aqui, ele arrumou um terreninho aqui, construiu uma casinha, aí ele se casou, né? Teve os filhos dele. Trabalhou a vida inteira na estação. Todos os filhos dele, inclusive meu avô, trabalharam na estação. Meu avô Aprígio trabalhou na estação, morreu muito novo. E meu pai, Vitório Ney de Oliveira, trabalhou aí também. E eu passei a minha infância, com José Luiz, brincando aí na estação, dentro da casa dos chefes, brincando, fazendo coisa na linha, com os meninos, soltando pipa. Eu passei a minha vida aí. Isso aqui é realmente, essa estação é a minha vida. Essa praça se chamava Jorge Tibiriçá, né? Depois mudou para Elmo Pedro Favaretto. E aqui tinha, ali do outro lado, um cruzeiro da primeira missão, dos primeiros missionários que vieram a Sertãozinho, montaram um cruzeiro lá, onde tinha procissões para pedir chuva, tinha terço toda noite, né? E aqui também tinha um bebedouro d'água,
os boiadeiros traziam um gado que ia lá para o matadouro, onde hoje é a zoonose, né? E eles passavam aqui nessa rua, porque ela era toda de terra, né? E paravam aqui para dar água para os bois. A gente lembra disso quando eu tinha meus 5, 10 anos, né? Então essa aqui é um lugar histórico de Sertãozinho. E que hoje está aqui, o antigo prédio da estação, que foi transformado em museu. E espero que comece a funcionar logo, né? Estamos na espera. É isso aí. Eu particularmente gosto muito desse lugar. Os trilhos da memória sempre vão levar a gente a alguma história. História, né, gente? E tudo começou com os trem. Vocês sabiam, gente, que Sertãozinho era conhecida como a cidade do seu Virgulino? Virgulino, gente, ele era rábula. Sabe o que é rábula? É os advogados. E aí ele era muito querido aqui em Sertãozinho e todo o estado de São Paulo. E ele morava aqui, ó, nas ruas da Praça da Estação. E outra característica que o Virgulino era conhecido era pelo seu garbo e elegância. Vivia de terno branco, impecável. E os olhos da gente até doía, gente, da brancura que era o terno dele. O Virgulino, mesmo não tendo feito a faculdade de advogado, em 1957, em junho, a própria OAB reconheceu ele e deu diploma de advogado, gente. Esse Virgulino era matuto, viu? Ô menino! Vai, vamos tomar banho! Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco você vai? Olha o Virgulino! O homem de branco vai aparecer, hein? Meu nome é Tobias Arruda, sou vaqueiro, boiadeiro de muitas invernadas. Esse lugar que eu estou aqui, que é a Praça da Estação de Sertãozinho, me é muito caro. Eu trazia as boiadas para Sertãozinho e a gente passava aqui em frente, parava aqui para os bois. Isso lá em 1910, 1920, né? E eu conheci aqui em Sertãozinho um cara aqui nessa estação chamado Dalfano Prates. Era um homem que fazia programa de rádio, era um jornalista maravilhoso. Tinha um jornal em Sertãozinho, chamava O Monitor. E aí eu li um dia que eu cheguei. O Monitor, 16 de fevereiro de 1958. Grande desastre. Ontem, por volta das 12 horas, ocorreu um grave desastre na estação mugiana local. Naquela hora, José Ribeiro, antigo funcionário da mesma companhia mugiana, casado com 52 anos de idade, manobrador, quando tentava desengatar um vagão, foi apanhado de cheio pela locomotiva número 363, conduzida por Francisco Aguiar. José Ribeiro teve morte instantânea, deixa viúva, filhos e netos. O fato consternou toda a cidade, já que José Ribeiro, além de ser conhecido nesta e estimado, estava há meses de se aposentar. O mesmo Dalfano escreve no mesmo Monitor no dia 2 de março de 1958. Em sua meninice,
Quantas vezes ele atravessara os trilhos da estrada de ferro para se juntar aos seus colegas no velho campo do Mujana. Muitas vezes, dono da bola demorava, então sentado à beira do barranco, ele fitava aquelas linhas paralelas que pareciam juntar-se no infinito. Quando escolhido no par ou ímpar, formavam-se os quadros contendores e o ribeirinho tinha sempre o seu lugar no gol ou na bequeira. Ali, no velho arranca-trilhos, foi companheiro de muitos ases do futebol sertanesino, entre eles os saudosos Orlandino, Reginaldo, Carmo Colafêmina, Guima, Lambari, Enéas e outros que descansam na eternidade. O tempo incumbiu-se de acabar com o velho arranca-trilhos, mas continua o Esporte Clube Mogiana no outro local. Já pai de numerosa prole, o ribeirinho era um grande esportista, servindo seu clube predileto como massagista. Dividindo seu tempo entre o trabalho árduo como maquinador da Mogiana e o aconchego do seu lar, José Ribeiro era um abnegado funcionário e exemplar chefe de família. O destino caprichoso, logo no primeiro dia festivo do carnaval, roubou-lhe de maneira trágica a existência, e lá naqueles velhos trilhos, talvez no seu último suspiro, tenha se lembrado de um minuto de sua infância. Rendo um preito de saudade ao inesquecível colega das peladas e me obrigo a reconhecer que o tempo tudo apaga, mas aquele que foi um exemplo de honestidade e coleguismo jamais esqueceremos. E lá nas alturas, o Criador há de amparar quem foi bom filho, esposo e pai, Dalfano Prates. Dalfano era muito amigo dele, como era muito amigo de todo mundo aqui. E o Dalfano é um dos criadores do time Arranca-Trilho, que depois virou o Esporte Clube Mogiana. Aí apareceu o Clube do Mujana, apareceu o Campo do Mujana, né? E a gente tem que louvar o Zé Ribeiro, que morreu aqui, nessa estação de trem, prensado por uma locomotiva. Salve o Zé Ribeiro, salve todos os funcionários que trabalharam aqui nessa estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Evoé! Hoje, os trilhos estão quietinhos, mas a sua história ainda continua fazendo muito barulho, porque enquanto alguém lembrar, enquanto alguém contar, essa história nunca vai parar.